Olá, pessoal. Estamos com mais um Politicou e hoje o nosso convidado, Marcela, é um homem incrível, é um médico, De é um peso. político de muita responsabilidade e que para nós do Dialetou, juntamente com o Politicou, é uma honra, né? A gente poder apresentar novamente e saber das últimas novidades, né, Marcela, do que está rolando nesse tanto em consultórios, últimas novidades em tratamentos. Sabemos que ele tem uma clínica do sono espetacular, então a gente vai saber um pouquinho mais. E que é o Dr. Ubiali. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de poder conversar, não só com vocês duas, mas com as pessoas em casa, porque isso permite que a gente tenha um contato que habitualmente a gente não tem. A gente encontra poucas Sim. pessoas, fica no consultório, né? Então encontra poucas pessoas. Aqui estamos no YouTube, né, Marcela? É, Bom, para quem não conhece a Marcela, ela está conosco aqui no Politicou, já tem mais de um mês, né, Marcela? Então a gente está com um compromisso aí de apresentar para a sociedade, para a nossa comunidade, quem são os envolvidos na política de Franca e do Brasil, né? Enfim, porque temos um ex-deputado que fez muito pela nossa cidade. Então a gente está com o Politicou com esse compromisso, realmente, de apresentar para vocês, para que vocês conheçam um pouco o que é a política, como ela é executada mesmo, né? Tivemos vereadores aqui, né, Um Marcela? espaço de diálogo, né? Sim. Um debate sadio para todos, de uma forma desburocratizada, na internet, no YouTube, de graça para todo mundo. Sim, fácil Todo acesso. mundo poder participar, perguntar. E é para a população aprender, se conscientizar. Quem tem interesse em participar da política, quem sabe adentrar a política, saber os caminhos, né? Tem que conhecer um Ou pouquinho, apenas né? ser um cidadão como nós. Aham. A Marcela é uma especialista em política e com muito comprometimento também com a gente, né? É uma advogada, então ela está super inteirada aí nos últimos movimentos da política. Então, para nós é um prazer tê-la também conosco. Obrigada, Val. Muito obrigada. a Marcela podia até ser candidata lá pelo Você meu não acha, partido. doutor? Eu acho. Ela entende de política, eu acho que ela faria Sim. diferença na Câmara de Vereadores aqui em Franca. Eu não sei por que você ainda não candidatou, Marcela. Vou te entrevistar. Marcela, seu Por que momento. não? Doutor, eu comecei há 10 anos atrás, foi com o Ricardo Trípoli, quando eu fiz o Código de Proteção dos Animais em Franca, ele que me Sim. ajudou. Ele era deputado na época e ele tentou me levar para o PSDB, foi a primeira convite. Falei, não, acho que não nasci para Não é o política. momento. Mas ali eu fui picada pelo bichinho da política, nunca mais saí, mas nunca me candidatei. Pois é, eu tenho acho até que medo desse seria, inseto. eu acho que seria muito interessante para Franca que você fosse candidata. Se você vai ganhar ou não, isso não depende de você. Você tem que se apresentar e vai fazer a sua campanha, vai buscar os seus votos, vai defender a sua causa. Você tem uma causa muito bem definida, específica, e você tem educação formal e informal, porque você tem não só é uma advogada, mas você é uma pessoa que está vivendo a política Muito bem já há algum posicionada, tempo, né? Então eu acho que agora você deveria ser candidata. Eu não digo a prefeita, mas talvez até a prefeita, eu não sei, porque prefeito precisa ter uma certa experiência. Com certeza. A gente pegou alguns prefeitos sem experiência e foram uma decepção. Doutor, eu mas acho eram que prefeita políticos. seria muita pretensão minha, porque eu concordo com o senhor. A máquina, ela é complexa. É complexa. E você pega uma pessoa que se candidata a prefeito, ou foi às vezes participou de épocas passadas da política, ou participou agora recentemente, mas com outros tipos de cargos, eles chegam lá e se perdem. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Eu acredito que eu fui candidato a prefeito logo depois da minha segunda eleição para deputado, que eu fiquei como suplente, na outra eu fui candidato a prefeito. E fiquei em segundo lugar. O Sidney ganhou, o Sidney Ari ganhou, e eu fiquei em segundo lugar. Mas eu tenho certeza hoje, depois de conhecer bem, que eu teria sido um ótimo prefeito na segunda ou terceira tentativa que eu fiz de ser prefeito. Porque eu tinha conhecimento já de Brasília, tinha feito vários relacionamentos, conhecia muita gente, como conheço muita gente, no comando, tipo em ministério, em várias posições em Brasília, em São Paulo, mas naquela época não teria sido bom para Franca. Franca foi sábia em eleger, naquela época, o Sidney, que fez um bom trabalho, que terminou o trabalho dele, estava junto com o Ari, e eram duas pessoas muito experientes. Então, eu hoje sou muito pragmático. Acho que prefeito tem que tomar mais cuidado, né? O próprio prefeito atual, ele entrou
e foi seguindo mais ou menos o passo do Sidney, mas também não evoluiu em relação ao Sidney, no sentido de que fazer o feijão com arroz, e nem é completamente feijão com arroz, não tem por lá nenhuma mistura, isso não fica bom. E é mais ou menos o que o nosso prefeito tem feito em Franca. Então você vê, a cidade fica mais suja, os moradores de rua estão aí aumentando cada vez mais, a segurança em função disso, porque no meio dos moradores de ruas tem os bandidos e você tem uma segurança cada vez pior. A cidade está sofrendo com isso. E a saúde? Não, na saúde eu nem digo, porque isso desde o primeiro mandato ele foi muito ruim na saúde, uma negação. Eu estou dizendo mais coisas mais simples, como a segurança. Você não vê nenhum movimento real para a prefeitura participar desse momento de segurança. Diz, não, segurança é coisa do Estado e tal. Isso foi no passado, agora não é mais assim. Hoje tem atividade delegada, uma parceria. Não, atividade delegada, além da atividade delegada com os próprios policiais, você tem a Guarda Civil Municipal, que em Franca quase que desapareceu, ficou com serviços burocráticos, nem os próprios da prefeitura, eles não conseguem tomar conta. Eu vejo aí invasão de creche, eu vejo notícia de roubo em várias escolas. Então, nós estamos precisando de um choque, de uma coisa forte para mudar essa política local. Que já teve no passado, né? Já teve, em alguns momentos tiveram. Por exemplo, havia aqui em Franca um grupo político que ficava se revezando. Flávio Rocha, Hélio Palermo, bons prefeitos na sua época. E depois teve aquele grupo novo, que hoje já estão mais do que velhos, mas foi uma revolução à época. E foi o Maurício que chegou e fez um bom governo e tal. Então, acho que está na hora de Franca renovar. E precisa renovar a cabeça dos antigos, porque quem mantém isso são os antigos. Eu vou pensar nisso, quem sabe. Você está convidada para vir para o meu partido. Muito obrigada. Ao vivo, assim, quer dizer, gravado. Um grande partido. Admiro muito. E nós vamos trabalhar, nós estamos convidando várias mulheres, porque o PSB, diferentemente dos outros partidos em que tem a mulher apenas como para cumprir a lei, nós queremos ter 50% no mínimo de mulheres. Ótimo. Porque a gente acha que a mulher tem que participar mais ativamente da política e de uma forma mais intensiva. Sim, ativa. E o PSB, então, sempre teve, para você ter uma ideia, a nossa presidente é uma mulher. Verdade. E a nossa vice-presidente é outra mulher. Então, são duas mulheres à frente do partido, e eu gosto muito de citar isso, porque enquanto não houver uma paridade, mas não é uma paridade por lei, uma paridade de participação real de todo mundo da sociedade, e esse todo mundo em números absolutos, as mulheres são em número maior, tem que ter um número muito grande de mulheres participando da política. Exatamente. O que o senhor me diz sobre essa juventude que está entrando na política? Eu acho muito legal, sabe? Acho que, finalmente, nós saímos daquele marasmo, daquela lei hipnótica que nos fez a ditadura militar. Porque os militares impediram a participação política. Antes tinha atividade, em Franca mesmo tinha uma união estudantil muito forte e que, ao trabalhar pela política estudantil, acabava fazendo política e aprendendo a fazer política e ia para frente. Quando os militares assumiu o governo, foi proibido tudo. Se você reunisse 3 pessoas, como nós estamos aqui agora, eles iam pensar que tinha uma conspiração, não podia, tal. Eu tenho alguns amigos, colegas médicos, que dizem assim, mas nós não tivemos problema. Nós não tivemos, mas na mente não reunia com ninguém, porque se reunisse tinha problema. Então, todo mundo que quisesse fazer qualquer coisa política tinha problema. Nós não fizemos política. Eu, por exemplo, tinha como foco e meta absoluta ser médico. Eu queria ser um médico, reconhecido, competente, e que eu chegasse na minha cidade, e depois de trabalhar na minha cidade, como trabalho aqui em Franca, as pessoas dissessem, é um excelente médico, todo mundo gosta dele. Esse era meu objetivo. Eu vim o tempo todo, até hoje, estou atrás desse objetivo. Para ser reconhecido como médico atualizado, eu estudo diariamente para poder me manter atualizado. A minha mulher estuda mais do que eu, mas porque ela tem um outro tipo de vocação. Mas eu estou a par de qualquer avanço que tem, medicamentos,
descobertas, tal, eu fico atento e vou atrás. E também meu filho traz para mim, a minha esposa, quando vê, também traz para mim, que quando é da minha área, para eu poder me ficar atualizado. Atualizado, né? E quando o senhor decidiu que a neurologia seria a sua especialidade para uma vida inteira? Então, isso foi uma coisa muito interessante, né? Foi bom, nunca quase ninguém perguntou isso. Mas quando eu fiz neuroanatomia, o professor Ângelo Machado, que foi uma sumidade em neuroanatomia, foi meu professor. E eu gostei muito, achei muito bacana, tá? Você poder fazer o diagnóstico só clínico até, naquela época não tinha os recursos que a gente tem hoje e tal. E eu falei para um colega meu lá, falei, acho que eu vou fazer neurocirurgia, eu quero fazer cirurgia, eu vou fazer neurocirurgia. Mas a vida foi tocando e eu me esqueci disso. E aí, no final, eu estava já no último ano de escola, e aquela história, vou fazer o quê? Eu falei, olha, eu não quero... Eu tinha uma amiga que era diretora médica do Serviço de Dermatologia da Santa Casa de Belo Horizonte, que eu me formei na UFMG, em Belo Horizonte. Uhum. E aí, essa amiga minha, chamava Vera, gostava muito de mim, a gente conversava muito no plantão do João 23, que era onde a gente dava plantão, no pronto-socorro. Não... Aí me chamava de Marco Aurélio. Ô, Marco Aurélio, vem fazer dermatologia com a gente, não sei o quê. Falei, Vera, dermatologia não dá para mim, eu quero fazer coisa cirúrgica, tal. E aí eu ficava procurando uma especialidade que fosse clínica cirúrgica. Aí eu lembrei da neurocirurgia, e falei, não, vou fazer neurocirurgia. Aí os colegas ficam comentando o que vai fazer e tal. E aí eu comentei com esse colega que eu tinha comentado quando lá atrás. Falou, então você voltou à ideia primária? Eu não lembrava mais. Falei, olha, não, então eu, na verdade, vim com esse propósito e nem sabia que era esse meu propósito de ser neurocirurgião aqui em Franca. Essa foi minha missão de vida. Eu rezo muito o Pai Nosso. E o Pai Nosso diz que você tem, venha a nós o vosso reino. Cada um tem um programa que foi feito por essa inteligência infinita que a gente chama de Deus, né? Então, isso aí, eu acho que era a minha programação dessa vida, ser médico. Ser político não estava, viu? Então, não como estava, foi o pulo da medicina para a política? Afinal assim, de contas, há 27 anos o senhor está na política, né? Foi quando se filiou pela primeira vez no PSDB. No PSB. No PSB. Assim, na verdade, o que aconteceu? É um outro fato interessante que também tem aí um pouco da mão do destino. Eu estava na frente da Santa Casa, nessa época eu trabalhava na Santa Casa, estava discutindo com o doutor Zé Vânio Vanin, que foi meu colega de turma, sobre um paciente, falando tal. Ele me perguntou umas coisas, eu estava explicando para ele, falou, ô Biali, ele fala mais ou menos assim, né? Ô Biali, vamos ali que tem uma reunião, eu só vou assinar e já vou voltar. Falei, a gente vai conversando, é rapidinho. Falei, você não vai me enrolar não, que eu tenho outras coisas para fazer. E saí com ele. E a gente estava na frente da Santa Casa, atravessamos ali a Marechal Deodoro, chegamos na Major Claudiano, entramos à esquerda, e tinha aquela galeria Borges, e que tinha umas salas ali. E tinha uma reunião numa dessas salas, era a reunião do PSB. Quando eu entrei lá, estava lá o doutor Joaquim, estava o Theo Maia, estava o Chiachide, um monte de gente, e eles, ô Biali, que bom que você veio e tal. Eu voando, que eu não fui lá para política. Tomar um café. Não, falei, o Vanim me convidou, eu vim aqui, tal, mas assim, então assina aqui e tal, eu assinei lá. Se filiou. Eu falei assim, na hora eu pensei assim, eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui não vou eu nunca mais vou voltar aqui, né? Assinei e tal, não sei o quê. E aí, passado uns dias, eles me ligaram. Passaram um tempo, teve eleição e tal, me ligaram. Você é presidente do partido. Eu falei, que isso? Vocês estão doidos? Não, você é presidente é porque quando você foi lá, nós colocamos você de vice-presidente, não sei o quê. Mas vocês nem falaram comigo. Tal. Não, e o presidente renunciou. Eu falei, gente, eu não sei fazer nada disso. Tal. Ah, não, sim. Eu falei, tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí fui atrás do Theo. O Theo falou, eu falei, vamos fazer então umas reuniões, vamos tentar fazer algumas aulas de política para ver como é que a gente cresce, como eu aprendo também, que eu também não sei. E aí eu tentei fazer, não ia ninguém. Aí eu falei, eu procurei o Theo, mas não vai ninguém nessas reuniões. Ele falou, Biali, político aqui em Franca só reúne na época de eleição, não reúne assim e tal. E foi indo, fui tentando fazer, fiz algumas palestras, trouxe algumas pessoas importantes, um pessoal da Unimed começou a me ajudar a fazer cursos aqui e em outros lugares, e com isso eu entrei na política. E aí foi a época que o Theo foi candidato a prefeito, depois o doutor Joaquim
foi vice do Theo, depois o doutor Joaquim foi candidato a prefeito, tudo pelo PSB. E o PSB sempre fazia muito voto para deputados, né? O Theo tinha sido segundo suplente, eu fui primeiro suplente, depois fui segundo suplente. Então, o PSB estava bem aqui naquele momento. E o doutor Eliseu entrou no partido, que foi... o doutor Eliseu foi promotor, e o menino lá da gráfica, esqueci o Gomes, o Walter Gomes, o Cacau, e foi essas pessoas todas, fazia 2, 3 vereadores, né? Claudinei da Rocha, o pastor Palamone, e eu fui ficando na política e foi indo. Aí um dia também foi a mesma escolha. O Joaquim não queria ser candidato a deputado, o Theo não queria ser candidato a deputado. Aí, não, você vai ser. Não, de jeito nenhum. E saí e tal. Mas aí comecei a conversar com a minha esposa. A Franca estava numa crise, era a época do Gilmar. Aqui estava uma crise danada, de desemprego, não sei o quê. Aí, conversando com a minha esposa, eu falei para ela assim, acho que eu vou ser candidato, porque eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Falou, você não vai se machucar? Eu falei, nem entendi a pergunta dela. Eu falei, machucar como? Falou, não, eles falam tão mal de político. Eu falei, é verdade, mas risco. O que eu posso fazer? Eu sei o que eu estou fazendo. Agora, os outros vão saber ou não vão fazer, a opinião deles eu não posso mudar, porque eu tenho essa filosofia. Você pode pensar o que você quiser de mim. Se eu não achar isso de mim, não tem importância nenhuma. Então, eu toco a minha vida, porque eu trabalho desde os 10 anos de idade. Estou com 74, faço 75 esse ano. Então, eu já tenho uma experiência de vida que me permite... eu tive sucesso em 90% das coisas que eu fiz. 10% não deu certo. Quase sempre por incompetência minha ou porque não dava certo mesmo. Tem coisa que é meio impossível você não fazer. Depende só de você. E eu falei, gente, eu sou um cara realizado. Por que eu tenho que ver a opinião de alguém? Se a minha opinião não estiver concordando, aí eu mudo. Mas se eu estiver concordando, eu toco para frente. E eu acredito muito em Deus, acredito muito no universo. Acredito, por exemplo, que eu fui lá nessa reunião com o Vanim porque eu tinha que ir lá. Então, eu não sei qual que era meu papel na política. Porque o presidente ia renunciar e o caminho já estava mais lá. Eu nem sabia porque, por mim, não teria entrado na política. Eu entrei assim, quer dizer, numa parte burocrática, nem era como candidato. E fui candidato porque, de repente, surgiu essa oportunidade e eu pensei, eu acho que dá para fazer. E eu acho que eu fiz muito por Franca. Hoje tem algumas coisas que, não só por Franca. Por exemplo, eu consegui colocar uma emenda numa medida provisória que me deu muito prazer, que foi do aquecimento solar nas casas populares. Então, quando eu olho assim, essas casas, tudo com aquecimento solar, eu falo, isso é um trabalho meu. Nem todo mundo sabe disso, né? Aqui em Franca eu trouxe muito recurso, eu trouxe a Universidade Aberta do Brasil. Foi uma luta para trazer, porque o Sidney não queria, porque o Sidney não queria complicação. O Sidney é daquele prefeito que faz 2 com 2 e 4 e pronto. Não vai para frente, 4, 8, 12. Como o atual também não faz isso, faz só o básico. Trivial, né? O senhor, na Câmara dos Deputados, coordenou o grupo de trabalho Coreiro Calçadista também. Coordenei também, tentando... Olha, a gente conseguiu... Tem umas coisas assim que são incríveis. A gente conseguiu 3 bilhões de recurso para Franca. Franca não, para o setor Coreiro Calçadista. Mas assim, para comprar... Para capital de giro, 6 meses de carência e o juro era 5% ao ano. Naquela época tinha uma inflação ainda alta. Depois, tinha 5 bilhões para compra de maquinário. Também aí a carência era de 5 anos. Mas ninguém conseguiu pegar o dinheiro. Por que não conseguiu? Grandes empresas conseguiram. É que tinha que comprovar que a competência para pagar o dinheiro é o BNDES. Pelo BNDES, você não consegue pegar dinheiro se você não conseguir pagar. É banco, né? Apesar de ser de investimento, é um banco. E o pessoal tinha um faturamento baixo, tinha dívida, aí não conseguia pagar. Mas eu tentei atender vários empresários, eu fui com eles para resolver problemas lá nos ministérios, tanto o Ministério de Indústria e Comércio, quanto no Ministério da Fazenda. Fui várias vezes com vários empresários de Franca no Ministério da Fazenda. Eu resolvi várias vezes o problema do basquete de Franca, quando chegava estrangeiro e precisava de agilizar a entrada dele, como aceitar o visto de trabalho, porque o basquete seria um trabalho para ele.
Então, eu ajudava essas coisas, que às vezes não foi tão bem divulgada por mim, mas a gente usa o que pode, né? Naquela época não tinha internet com essa força que tem hoje, não tinha... Os jornais ainda eram as grandes forças que hoje praticamente desapareceram, mas eu fiz o meu melhor, eu tenho a consciência absolutamente tranquila, não tive problema nenhum e falo muito, né? Quando alguém pergunta, senhor, eu falo que por acaso o assunto de ter sido deputado, eu falo que fui tipo, por 2 mandatos, depois fiquei um lá no Palácio Bandeirantes, ajudando o Alckmin. Aí eles falam assim, mas como é que é o nome do senhor? Eu falei, doutor Beto, você nunca viu falar de mim, porque eu nunca fiz nada errado. Fica famoso quem faz coisa errada, né? Mas eu nunca fiz nada errado, então é isso. E no Palácio dos Bandeirantes, o senhor ocupou qual cargo? Então, eu ficava eu tinha um cargo especial no gabinete da vice-governadoria, com o Márcio França. Eu, na verdade... eu ficava lá atendendo as pessoas que iam procurar o palácio, tal, que não podia ser atendido nem pelo Márcio, nem pelo Alckmin, eles mandavam para que eu atendesse. E foi um trabalho muito interessante, aprendi muito de política lá, porque aí, hoje, por exemplo, se eu fosse prefeito de Franca ou um deputado, meu trânsito dentro do Palácio do Bandeirantes era outro. Quando eu fui deputado, meu trânsito era péssimo dentro do palácio, porque a gente não tinha contato com as pessoas. Hoje eu sou conhecido. Se eu chegar lá no Palácio Bandeirantes e dizer, ó, o doutor Biari está aqui, precisa entrar, e para qualquer coisa, dos funcionários aos outros, que eu ficava lá o dia todo. Eu sou daquelas pessoas que quando pega alguma coisa para fazer, eu faço até o final. Isso foi ruim para mim num aspecto, porque uma época eu parei de atender o consultório e eu gosto muito de ser médico. Então hoje, a única luta que eu teria, se eu fosse prefeito ou deputado ou qualquer outra coisa, né? Vereador, eu até coloquei meu nome para vereador na última eleição, fui o 13º mais votado, mas não deu coeficiente, eu não pude assumir. Mas eu não pararia o consultório. O consultório, para mim, agora é missão final. Eu vou até o último dia que eu parar de trabalhar. Hoje, em Brasília, o senhor tem trânsito livre lá? Porque quando nós recebemos em 2022 aqui a visita do Márcio França, Haddad, eu vi que o senhor tem um bom relacionamento com todos eles. Eu tenho um bom relacionamento com o Alckmin, que faz questão de me ligar com muita frequência, e vou lá, toda vez eu passo lá, com o Márcio, que eu sou da casa dele e tal, com o Haddad, que esteve aqui em campanha e tal, com o Bolsonaro, que casou com a minha secretária e tal. Quer dizer, eu tenho um bom relacionamento. Eu sou uma pessoa. Eu sou bem, assim. Meu relacionamento com as pessoas, como eu sou uma pessoa que foi ensinado desde pequeno a ser educado, não tratar mal bem, eu sempre trato bem as pessoas. O Márcio fala assim, preciso de um cara aqui para brigar. Aí você fala, manda o Biala. Eu falei, Biala não serve para ficar brigando assim. Realmente não, eu tento resolver o problema. Mas para resolver o problema não precisa brigar. Você tem muitas alternativas para a solução de problema. Ter bons argumentos, né? E bons argumentos, exatamente. Naturalmente. Você não vai resolver o problema para o lado errado, porque o lado errado não tem sentido nenhum. Eu falo, é melhor uma derrota bem feita do que uma vitória mal feita. Você precisa estar convicto daquilo que você vai fazer e aquilo que você quer. Eu nunca quis nada para mim que não fosse absolutamente correto e direito. Eu acho que você tem que deixar uma história para os filhos que eles tenham orgulho de você e que seus pais tenham orgulho de você também. Então, eu acho que é isso que tem que ser feito. Não adianta você ter sucesso financeiro e ser um bandido. Para quê? Com toda essa experiência, o senhor chegou a escrever 3 livros sobre política. Agora, para a próxima eleição, nós podemos esperar o quê? Um candidato a prefeito ou vereador novamente? Não. Na verdade, na próxima eleição, eu estou ajudando o Marcos Ferreira, né, que a gente pensa que possa ser lançado candidato, até porque tem aquele requisito que eu te falei. Foi prefeito de Patrocínio Paulista, ele é francano, mora em Franca agora e quer fazer política. Ele estava no PT, saiu do PT, porque ele foi até prefeito pelo PT. Ele achou que a posição do PSB é uma posição mais centro-esquerda, uma posição mais razoável de se lidar, e ele está com muita vontade, então a gente acha que o partido vai indicá-lo. Ainda não está indicado, mas a gente acha que ele vai ser indicado. É um rapaz novo, não sei se conhece, é advogado, conhece ele? Né? Conheço sim. Então ele é uma pessoa que a gente pensa que pode ser um bom prefeito para a cidade. A gente pretende ajudar. Quem ganhar, a gente pretende ajudar. Se a pessoa aceitar, ajuda.
E o PSB sai em coligação com algum partido? Não. Para majoritária, provavelmente. Né? O vice deve vir de algum outro partido. A tendência natural nossa é alguns partidos centro-esquerda. Porque aqui no Brasil, desde as últimas eleições, houve uma polarização, assim, que ficou meio dividido. Eu acho isso uma grande bobagem, porque isso tinha sentido no parlamento inglês, mas aqui no Brasil não. Eu acho que toda vez que se radicaliza em qualquer sentido, seja para qualquer coisa assim, não está certo. Eu acho que o equilíbrio é o ponto correto para se fazer as coisas. A gente sabe também do seu envolvimento com a PAI, né? Que foi muito bonito, né? Naquela época, das ambulâncias, né? Ele conseguiu mais de 250 ônibus. Isso, para eles lá. Foi porque eu sou muito amigo do Alckmin, foi o Alckmin que rejeitou isso, né? Mas assim... Mas foi muito bem recebida. Foi muito bom. Né? Eu tinha... isso é uma outra história também interessante. Eu, quando era menino, eu era teimoso, como todo menino é. E... pequeno ainda, 8 anos mais ou menos, meu pai tomava conta de uma fábrica de caixotes de madeira usada para fazer o sapato, as caixas eram colocadas em caixas de madeira, não era papelão naquela época. E aí meu pai fazia isso ali na Praça Ana Nicásio, ali na estação. Nasci em Franca, nasci na Praça 9 de Julho, ali na fundo da funerária Tedesco. É quando ela era ali, né? Agora não é mais lá. E aí, lá na Praça Ana Nicásio, o papai deixava a gente tirar prego, mas a gente queria fazer coisas que os adultos faziam, como toda criança. E tinha um instrumento chamado enxó, que é um tipo de uma lâmina que fica num cabo de madeira que você bate e corta a madeira. Eu subi em cima de uma caixa, que eu não era pequeno, e as caixas tinham mais ou menos uns 90, 1 metro de altura, subi em cima dessa caixa, peguei o enxó e bati. Quando eu bati, eu cortei a rótula da perna direita. E com isso eu fiquei quase 2 anos andando de muleta. Com essa dificuldade, andar de muleta, tal, e eu só sarei porque eu tive um segundo acidente, o segundo acidente curou o primeiro. Foi um negócio interessante, sabe? E com isso, quando eu vim para Franca, a Marinês Arquete, eu cheguei aqui, ela me procurou, a Maria Laura e a Marinês Arquete me procuraram na Santa Casa. Você vai lá? Eu falei, Marinês, eu não sei nada de pessoas com deficiência, minha escola não me preparou para isso. Não, você vai lá, você estuda. Tá? E realmente foi um aprendizado a PAI. E aí eu fiquei trabalhando na PAI e falei para ela assim, um dia eu vou trabalhar de voluntária aqui. E ela conta essa história, diz assim, vai nada, né? Aí, passado um tempo, eu passei a ser voluntário da PAI, passei depois a pertencer à diretoria, fui presidente da PAI de Franca 3 mandatos, não consecutivos, depois fui presidente da Federação do Estado de São Paulo, depois fui tesoureiro da Nacional, e aí eu construí esse patrimônio de trabalho dentro das APAIs. Mas fechei o ciclo das APAIs, porque a PAI, você tem muito trabalho, ela tem que ter uma dedicação exclusiva, e ela está na mão de boas pessoas, né? O Agenor fez um excelente trabalho na frente da PAI e agora está com nova diretoria. Eu sou do Conselho Consultivo da PAI, mas só vou lá quando sou convidado para poder participar de reuniões e poder falar algo da minha experiência, algo para resolver algum problema. Olha, eu acho que nesse primeiro momento o candidato mais forte é o atual prefeito para reeleição. Ele sai aqui com 30% de intenção de voto, porque é o que qualquer prefeito, em qualquer situação, faz isso, né? Lembra do Gilmar, que fez um mandato muito ruim no primeiro mandato? Piorou no segundo, mas no primeiro ele fez um mandato ruim, ele foi reeleito, porque há uma tendência em eleição a se reeleger a pessoa. A surpresa foi o Gilson, que nem assim conseguiu ser reeleito, mas naquele momento... O outro candidato que eu acho que tem potencial para ser um bom candidato, porque se entende do assunto, sabe, precisa ser mais conhecido, é o nosso candidato, que acredito que vai ser o Marcos Ferreira, porque ele tem essa experiência. Acho que a Flávia Lancha deve sair também, na minha opinião. Acho que o partido vai falar com ela e ela vai acabar saindo. Apesar que não acho que seja o que ela queira para ela, não. Mas acaba
acabar acontecendo isso. Vai ter provavelmente o João Rocha, que vem de uma outra cultura política e tal, que está falando para todo mundo que é candidato. Então, ele deve ser candidato mesmo, na minha opinião. E acredito que o Gilson também vai ser candidato, na minha opinião, pelo que ele tem conversado, que ele tem dito. E o Gilson gosta dessa política, né? De um jeito ou de outro, ele está sempre participando. E tem o Cortez, que foi eleito deputado estadual, com uma boa votação em Franca, não foi a maior foi fora de Franca, e que está querendo construir um capital político aqui. Mas não acredito que seja nem bom para ele, nem bom para Franca o Cortez ser o candidato. Acho que o PSOL poderia lançar outras pessoas, mas o Cortez acho que vai ser ruim para ele. Já temos ele como deputado, é bom continuar na Assembleia. E ele também, eu entendo a política dele, a necessidade que ele quer de fazer o nome dele se tornar conhecido aqui. Mas eu acho que é só esse objetivo. Não acho que ele nem queira ganhar aqui, honestamente. Agora, lógico, é ele que tem que responder por ele. Eu não posso responder por ele, mas se eu, olhando assim por fora, eu olho assim e falo, acho que o Cortez quer só se posicionar. Assim como eu acho que a Flávia não tem pretensões reais de ganhar. Ela vai participar participando. Acho que a Flávia já teve o ápice dela e desceu, acho que agora não tem um outro retorno. Se deve dar 2 turnos, e se o Marcos estiver à frente de todos esses outros candidatos, quando for candidato, eu acho que ele vai ter uma chance muito grande de discutir problemas importantes da cidade com o Alexandre. Acho que os dois vão, se for para o segundo turno, aí não dá para saber quem vai ganhar a eleição. Num segundo turno, o senhor acha que alguém pode derrotar o Alexandre devido à rejeição dele? Eu acho que o Alexandre, num segundo turno, se for uma pessoa com alguma experiência, acho que uma pessoa inexperiente não, mas com alguma experiência derrota ele, porque quem conhece a cidade sabe que a cidade está parada. O que você vê de evolução na cidade é iniciativa privada. E a iniciativa privada está lidando com problemas. Você vai liberar um projeto na prefeitura, demora meses ou anos para liberar um projeto. Tem vários loteamentos parados na prefeitura. A prefeitura criou um sistema de não fazer nada. E eu não sei qual o objetivo disso. Mas as grandes obras prometidas, né, a solução do problema da Vila São Sebastião, solução do problema do bairro São Joaquim, agora estão fazendo lá umas modificações que eu nem sei se vai dar certo ou não, porque o certo ali era um túnel, fazendo a passagem por cima, por baixo, mas estão fazendo umas pequenas modificações, talvez por, não sei se é falta de recurso, mas teria que ter buscado recurso para isso, tem que fazer um projeto e começar no primeiro ano e ir atrás daquele recurso para aqueles projetos. Mas eu acredito que o Alexandre terá grande dificuldade na sua reeleição. Se ele ganhar no primeiro turno, não. Mas se for no segundo turno, ele provavelmente, se for com alguém com experiência, ele vai perder. E os vereadores terão dificuldade nessa eleição? Olha, a Câmara de Franca está muito omissa. Ela está muito parada. Pessoas que são do próprio partido do prefeito não se sentem contemplados. E os que são oposição, não são oposição. Então, lá, você não vê grandes debates na Câmara. Você vê discursos, alguém falando que está fazendo isso, está fazendo aquilo, vai trazer carreta disso, fazer aquilo. Mas na minha opinião, não é uma Câmara que a gente precisa. As pessoas têm que entender que o vereador tem força e, se pudesse, se trabalhasse unido, conseguiria fazer um projeto muito interessante para a cidade. Ele não tem capacidade de execução, nem está ali para atender demandas específicas, né? Como que dependa da prefeitura, porque se ele começa a precisar do prefeito para atender demandas específicas, o prefeito acaba manipulando ele, porque não atende ele nas suas demandas. Mas ele tem que fazer uma política que permita ele realmente fazer o papel de vereador, que é fiscalizar, estimular, crescer, discutir os problemas da cidade. Você não vê grandes discussões, você não vê nenhuma polêmica dos vereadores, porque não tem. Porque não tem. Eles mesmo falam, né? Eles mesmos falam quieto, que é uma Câmara que esse grupo tá quieto, né? Que já foi muito mais movimentado. O Alexandre montou um esquema para não ter problema com a Câmara.
E o pessoal tá confortável. Entrou no esquema e estão ali. Alguns deles até só preocupados com a reeleição. Mas é arriscado, porque isso pode atrapalhar a reeleição deles. É difícil, porque ali tem alguns que criaram setores específicos que garantem a eleição deles. Quanto mais candidato tiver, mais fácil para eles serem eleitos. Verdade. Então, eles vão estimular muitos candidatos. Mas vai ter uma dificuldade, exatamente, porque não vai poder mais ter coligação. Então, alguns partidos não vão eleger o número de vereadores que elegeu da última participação. Então, é difícil prever isso, mas no cálculo que você prevê, você tem que utilizar de experiência política. Eu não sei se ali tem muita gente com experiência política. Tem gente com muito mandato, mas não tem experiência política. O número de candidatos também caiu, então vai ter uma dificuldade maior nessa eleição. Eu não sei nem se o número de candidatos realmente vai cair. Porque esses partidos que não têm nem tempo, né, que já foram importantes, vou citar aqui, por exemplo, o PTB, é possível que eles tentem sobreviver lançando candidato. Mas a chance desses partidos, tipo a própria Rede, a própria... o PV, são partidos que, na minha opinião, estão em processo de desaparecimento. A Rede e o PV, porque está coligado com o PT. O PT tem um tamanho tão grande que vai engolir a Rede e o PV. Mas vou pôr um candidato, pois não vão colocar ninguém que possa tirar uma vaga do PT. Se o PT tem uma vaga, ainda vai pôr alguém para tirar? Não vai colocar. Vai colocar alguém que não tenha chance, ou que eles não vão permitir que faça um trabalho que possa ser candidato. Então, possíveis candidatos têm que pensar e estudar o que vai ser feito, né? O partido que não tiver candidato a prefeito terá dificuldade em fazer. Foi o que aconteceu com nós na última eleição. Nós não tivemos candidato a prefeito, tivemos uma votação expressiva, mas faltou 240 votos para fazer 2 vereadores. Uhum. Foi apertada, né? E mesmo assim, partidos como o PSDB, que tinham grandes nomes, medalhões, não conseguiram eleger. E assim, o PSDB está em queda livre, né? É outro partido que está em queda livre. O descenso dele começou com Dória, com a saída do Alckmin, com o envelhecimento do Serra, com a morte do Covas, com a morte do Montoro, vem vindo num processo e agora entrou em queda livre. Essa eleição é um ponto em Minas, com o Aécio, com aqueles problemas todos que teve. Então, é um partido aqui na nossa região em queda livre, na minha opinião. O senhor acha que nós vamos conseguir fazer vereadores de mais partidos diferentes ou nós teremos mais vereadores de poucos partidos? Não, eu acho que vai fazer poucos vereadores de vários partidos, mas não serão partidos muito diferentes. Uhum. Partido aqui em Franca competitivo é o é o PT, é o União Brasil, o PL, o PSB, MDB? O MDB, por causa do prefeito, uhum. o MDB. Acho que são só esses 5. Então, provavelmente vai fazer vereadores dos 5 partidos. Sim. Se for uma eleição mais ou menos equilibrada. Uhum. Bom, e o consultório, quais são as novidades? A gente quer saber um pouquinho também o consultório, a gente sabe que o senhor não para em nenhum momento, né? O consultório, eu estou cada dia mais feliz no meu consultório, porque hoje eu tenho a liberdade de dizer para as pessoas exatamente aquilo que eu penso. Como eu disse para vocês na nossa conversa, frequentemente eu peço um paciente a rezar o Pai Nosso lá junto comigo e explico para ele o que é o Pai Nosso, porque as pessoas rezam o Pai Nosso como se fosse uma mágica, e o Pai Nosso é uma filosofia de vida completa, e com isso eu falo para as pessoas, eu dou uma atenção, às vezes a minha secretária até abre a porta e pergunta se eu quero uma água, porque às vezes demora 1 hora e meia uma consulta minha com um paciente, porque eu dou o tempo que o paciente precisa. Sim. Se o paciente está bem, o tempo é pequeno, mas se o paciente tem um problema e precisa de tempo para falar, para se expor, para encontrar a razão dos seus problemas, e eu acredito muito que nós somos um ser energético. E eu não acredito porque eu sou
místico, não. É porque existe ressonância, e ressonância é exatamente a imagem energética que você tem. As pessoas usam ressonância como se fosse um gráfico, um mapa para chegar num tumor. Mas, na verdade, o que você está vendo ali é a energia das áreas boas e das áreas lesadas que você tem. Então, a minha visão hoje é muito mais nessa área de energia, da epigenética, né? Eu gosto muito, tenho estudado muito epigenética. Por que você tem 2 irmãos gêmeos, um é de um jeito, outro é do outro? Se é gêmeo univitelino, então geneticamente eles são iguais. E por que eles são diferentes? Isso é epigenética, é o meio ambiente interno e externo, que é meio ambiente interno e externo que faz com que ele seja daquele jeito. Então eu estou muito bem. O Laboratório do Sono está recomeçando, porque eu tinha deixado com o Alexandre, que montou a clínica do sono. Nós vamos voltar com o Laboratório do Sono, lá no mesmo prédio nosso. E estamos trabalhando com várias coisas. A minha vida está muito boa, graças a Deus. Saúde perfeita. A gente vê e como eu digo muito, eu sou um jovem, né? Porque estou com praticamente, agora eu vou fazer 57, estava com 47, agora eu vou fazer 57, que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, eu já presenciei os bailes do Centro Médico, né? Um belo pé de valsa, não podia deixar de falar Eu sou sócio da Velha Guarda, só para dançar lá nos bailes da Velha Guarda. Eu fui no último, agora dia 10 tem outro, mas dia 10 eu não vou poder estar lá, né? Mas eu vou, acho... Eu até brinco, indico muita gente para ir na Velha Guarda. A Velha Guarda é um clubezinho interessante, porque eles promovem e é tudo muito barato. Eu cheguei lá para perguntar quanto era. O ano passado era R$20 por mês, agora é 30. Aí eu falo para as pessoas, é muito caro, R$30. Todo mundo começa a rir, porque era minha... E você vai, eu vou lá, às vezes nos bailes, eu como batata, tomo vinho, como queijo, como azeitona e tal. Não gasta fui R$100. Na última, R$81. Aí. Quer dizer, olha, isso é coisa de graça. Para ouvir música boa ainda. Para ouvir música, dançar, minha mulher gosta de dançar. Tem umas senhoras que eu vou lá, fico conversando e tal. Então, eu acho, agora eu sou um membro da Velha Guarda. Parabéns. A gente acredita que tudo no seu tempo, né? E gosto muito do pessoal que vai lá. Eu acho todos muito simpáticos, todos muito joviais, todos querendo dançar. Uma das senhoras que senta muito comigo na mesa falou assim, a gente dançava muito com fulano, mas ele começou a namorar, parou de dançar com a gente. Falei, gente, nessa terceira idade ainda tem esse problema, parou, começou a namorar, não pode mais dançar com os ainda. outros. É esse o segredo de uma vida feliz, né? É você se ver com 70 ou mais anos, né? E se sentir jovem, né? Na verdade, hoje eu até fiz um curso numa universidade americana mostrando sobre prevenção de Alzheimer. E na prevenção do Alzheimer, e não sei se vocês sabiam, Alzheimer tem prevenção, porque a gente não fica muito preocupado em tratar. Sobre a prevenção. Tratar é muito interessante para a indústria farmacêutica, mas para a prevenção, não. E na prevenção, você tem basicamente 3 coisas. Exercício físico prazeroso, dançar, correr, fazer academia, aquilo que te der prazer. Jogar tênis. E eu brinco muito que no consultório eu falo isso para as pessoas assim, eu não gosto de nenhum exercício. Eu falo assim, você já fez esgrima? Para que é esgrima? Eu falei, luta de espada. Tá? Não, aqui nem tem isso. Eu falei, eu sei, mas como é que você falou que você não gosta de nada se você nunca tentou isso? Então, para poder fazer isso. Andar de bicicleta. E as outras 2 dançar coisas? Muito. A outra coisa é que você tem que ter uma dieta saudável. Perfeito. Uma dieta mediterrânea, uma dieta que permita você ter todos os nutrientes que você precisa, que você tenha a vitamina B12, tem que tomar um solzinho, pelo menos 1 hora por dia, antes das 9 horas, para ter vitamina D. Não precisa tomar vitamina D, basta tomar cápsula, o sol. não precisa? Não precisa se você tomar o sol. Eu detesto o sol, então, por isso que eu sou branco, por isso que vocês estão vendo essas lesões aqui que eu fico operando, mas porque eu tenho uma pele muito sensível ao sol. Né? Eu sei que eu devo ter sido vampiro na última época, porque eu detesto o sol. Então é isso. E a terceira é melhorar o relacionamento social. O relacionamento social é mais importante do que fazer um curso e aprender coisas novas, que era uma coisa que a gente achava que era muito importante.
mas o relacionamento social. Porque o relacionamento social é assim, você quando é jovem, você tem uma caderneta de amigos enorme. Agora não é caderneta mais, é só o Zap aqui, tem um enorme. Grupos. Depois você vai namorando, vai começando a excluir só alguns. Quando você casa, você ainda tem a família, mais alguns amigos. O tempo vai passando, fica só a família, depois alguns da família, depois nem os da família. Vai afunilando. Então, você vai ter que fazer isso. E também, no Alzheimer, tem uma coisa muito interessante que eles descobriram, não só no Alzheimer, mas em todo o envelhecimento, é muito comum a depressão. Então, aquela velhinha, aquele velhinho que fica sentado na frente da televisão o dia inteiro, que quieto, não fala nada, aquilo quase sempre é uma depressão e não é a velhice. Então, hoje a gente trata muito do idoso que tem com depressão. Também tem que ver se a dieta, a hidratação é importantíssima para o idoso. O idoso se desidrata porque ele não sente vontade de tomar líquido ou água, principalmente. Então, você precisa cuidar disso. Então, eu estou muito nessa aí de fazer as coisas e divulgar essas coisas e ser alegre, né? E não ter medo. Você sabe que o maior problema das pessoas é o medo. A pessoa tem medo de tudo. Tem medo de passar vergonha se for candidato, tem medo de ser atingido por bandido, tem medo. Você não pode ter medo de nada, porque o medo é uma âncora que te segura. Você tem que viver a vida. Se existe um programa na sua vida feito por Deus, por que você vai ter medo de alguma coisa? Abraça, né? Eu, por exemplo, perdi N eleições. As pessoas assim, você vai parar? Eu falei, não sei, eu provavelmente não vou ser candidato, mas se for meu destino ser candidato, se meu destino for um dia ser prefeito de Franca, for ser vereador, for ser qualquer outra coisa, voltar a ser deputado, o destino vai me levar para isso. Não vão acontecer coisas que eu vou ter que ser o candidato. Se não for, eu nunca fiz política para o meu bem. Eu fiz política para o bem comum. Então, não fazer política para mim é cômodo. Mas esse comodismo que eu acho que atrapalha a nossa cidade. As pessoas se acomodam nos seus negócios, cuidam dos seus negócios. São ótimos industriais, são ótimos comerciantes, são ótimos advogados, são ótimos médicos, mas tudo focalizado só na sua área. Sim. E o quanto você tem que olhar o bem comum. Senão você vai deixando o mal crescer. E como diz no Pai Nosso, né? Livrai-nos do mal, amém? O mal está para o bem, assim como a escuridão está para a luz. Essa sala está escura. Se você acende a luz, acabou a escuridão. Existe o mal acontecendo. Começa a fazer o bem que o mal acaba. O senhor disse que nós não podemos ter medo, que é isso que nos atrapalha. O senhor acha que o que te afasta do medo é a fé? A fé é acreditar. O que te afasta do medo é ter um objetivo concreto. Se o seu objetivo é eu quero ser presidente do Brasil, não importa, você vai ser presidente do Brasil, mas você lembre-se que você terá que ter trabalho e sacrifício em relação a isso. Aliás, 3 coisas nos fazem evoluir. A vulnerabilidade. Se você está vulnerável, você evolui. Se você tem estabilidade, você não evolui. Então, estar vulnerável, quando você tem uma crise, é ótimo. Quando você tem um fracasso, melhor ainda, porque no meio do fracasso tem a semente do sucesso que vai ser maior do que aquele fracasso que você teve. E tem muitas pessoas que têm um fracasso e a partir dali desiste. Candidato uma vez, nunca mais candidata, seja na política. Monta uma empresa, a empresa quebra e nunca mais monta outra. Então, no meio do fracasso tem a semente do sucesso. A vulnerabilidade, então, faz você se movimentar e você ter sucesso. Segundo, é a dor. Você está com uma dor, você procura a solução. Uma dor de cabeça, você vai conversar com o médico. Eventualmente, você encontra um médico como eu, que vai falar de outras coisas, vai falar da sua vida pessoal, vai falar do seu trato intestinal, que é muito importante agora para a neurologia, vai falar de uma série de outras coisas. E, finalmente, o trabalho. Trabalhar é uma parte de você ter o sucesso. Mas a minha meta é muito grande, eu quero ser astronauta. Começa, vai fazer curso de inglês ou de russo, porque só tem hoje inglês, e é o chinês, que agora tem Estação Espacial Chinesa, para poder fazer o seu caminho. Mas se você tiver a meta fixa, você vai chegar lá. Isso aconteceu comigo. Em 2 momentos eu tive meta muito fixa. A mais importante foi ser médico. Eu era menino, eu ia muito no consultório do Dr. Cirilo Barcelos, porque eu tinha um problema renal na época,
E fiquei 3 anos sem comer nada de sal, e era um trauma para mim, porque eu adorava pastel, e a minha mãe fazia pastel para mim, mas fazia pastel sem sal. Já comeu pastel sem sal e de carne? É horrível. Eu preferia não comer. E fiquei 3 anos sem comer sal. E depois, e eu falava para todo mundo, até talvez por essa convivência, naquela época eu não tinha essa noção de universo, eu dizia, olha, eu vou ser médico. Todo mundo falava, ria, tal. Eu tinha uma tia, gente muito boa, né? Já faleceu, que ela esteja no céu. Ela dizia para mim, Marquinhos, para com isso, você vai se decepcionar. Naquela época tinha poucas escolas, era muito difícil, e eu estudava à noite, então, mas eu falei, não, vou ser médico, vou ser médico. Eu fiz filosofia no IETC, e tinha uma professora de filosofia lá, não vou falar o nome dela, mas porque todo mundo a conhece, ela ainda é viva, e ela dizia assim, ô Marco Aurélio, por que você não faz filosofia? Eu gostava de falar de filosofia. Não, você é médico. Não, mas você é tão bom nisso, por que você não faz filosofia? Não, vou ser médico. E botei aquilo como meta e fui. No momento que eu fraquejava, meu pai e minha mãe me ajudavam. Importante. E aí foi indo, me tornei médico, fiz residência, ganhei uma bolsa na Alemanha, fui para Berlim, fiz N cursos na época e fui me sentindo mais seguro, trouxe para Franca uma série de benefícios. Na época eu cheguei aqui, tinha um exame que chamava arteriografia, que era da época, ainda existe esse exame, mas é outra técnica agora, e aí eu falei, não, mas a gente tem que ter um escamoteador. Aí o rapaz do raio-x falou, mas aqui tem escamoteador. Eu falei, uai, cadê ele então? Tá guardado lá no Hotel Francana. Naquela época ainda existia o Hotel Francana. Falei, não, vamos buscar isso lá. Começamos a usar, isso melhorava muito a visão das imagens e tal, e estava aqui em desuso, né? Então a gente foi fazendo. Quando eu fui fazer essa bolsa em Berlim, o senhor Manir Bittar, na época era o provedor da Santa Casa, pegou um dinheiro e falou, compra lá com esse dinheiro uns materiais para você. Eu trouxe uns materiais, trouxe na minha mala, tal. Coisa que era muito difícil comprar material naquela época, porque é tudo importado, tal. Então foi assim, minha vida, eu sou só grato, eu só tenho gratidão. A cidade me recebeu bem, minha família me recebeu muito bem, eu pude ajudar algumas pessoas, eu pude ajudar a minha família, algumas das pessoas da minha família. Então, para quê? A minha vida é um mar de rosas. Que bênção. Se morrer hoje, morro feliz. Ah, isso é importante. Eu acho que a gente só sabe se está feliz quando você pensa assim, se hoje Deus chegasse na minha frente e falasse, é a sua hora, eu estou indo com o coração tranquilo? Não, mas eu vou sentir muita saudade do meu netinho, porque meu netinho é uma graça. Então, eu não quero ir agora, não. Não, calma, na verdade eu não quero viver muito. Para mim, 136 anos está bom. Ah, eu acho que tomar uma média boa. Para fazer alguma coisa. Mas com essa disposição, com esse vigor, né? De uma vida saudável, né? A gente tenta, né, doutor? A gente tenta de todas as maneiras. Nós temos uma pergunta aqui que nós fazemos a todos os convidados. Se hoje o senhor tivesse todo o poder que tem o prefeito, o que o senhor faria para melhorar a cidade? Neste momento. Nesse momento, eu resolveria o problema do morador de rua. Isso seria a minha meta principal. A segunda coisa, eu melhoraria o trânsito dessa cidade, que é infernal. Ela não tem tanto carro assim, mas está muito mal distribuído, muito travando em vários pontos, que nos horários de pico são terríveis. Terceiro, eu melhoraria a saúde para todo mundo. Acho que a saúde pública tem que ser de qualidade. Vai ter um hospital do Estado, mas esse hospital do Estado, se não for feito um trabalho muito importante, vai acabar ficando subutilizado e mal utilizado. Eu acho que seria muito isso. Terceiro, eu andaria muito na rua, conversaria muito com as pessoas, que eu acho que isso está faltando para o prefeito e todos os prefeitos que passaram na cidade. Administradores. Eu acho que você tem que conhecer todas as obras, você tem que estar o tempo todo na rua e só a partir das 3 horas ir para a prefeitura para resolver os problemas. E teria um grupo de assessoria que fosse técnico-político, mas que resolvesse os problemas e para o bem da cidade, que essa fosse a única visão. Não o bem específico de uma área ou de outra, o bem da cidade como um todo. Franca tem um clima ótimo, tem um povo trabalhador, eu sou francano, eu nasci aqui, eu sei dessa índole que nós temos, nós somos empreendedores. Eu tinha 14, 15 anos, eu montei uma feirinha na frente da minha casa, lá na Vila Raicos,
que não tinha nem asfalto. Eu pus uma pedra que eu achei de mármore, com 2 buracos que eu tampei, era de uma antiga sorveteria, e fiz uma feirinha lá. Eu saía de madrugada, vinha aqui, o mercado era onde é hoje o terminal de ônibus, e ainda não era aquele que foi modernizado, era um outro anterior. E comprava caixa de tomate e vendia lá e tal. O empreendedorismo faz parte do Francan. Faz parte do Francan. Então, você tem muita fabriqueta começando, banca de pesponto começando. Minha mãe foi pespontadeira, conheço bem. Fui ajudante de montador quando pequeno. Aprendi, punha taxinha na boca. Naquela época era taxinha na boca. Então, com toda essa sua experiência, talvez trazer novas indústrias seria um caminho para que nós aumentássemos a economia e melhorássemos para todo mundo? A diversificação ela está acontecendo, mas eu sempre reclamei, e continuo assim, que o governo do estado de São Paulo, eu procurei o Gilson para isso, o governo de São Paulo tem uma empresa para trazer empresas para o interior, onde Franca nunca se candidatou. Então, eu acho que precisa ter uma estrutura. E outra, eu, particularmente, como sou muito bem relacionado na política estadual e federal, eu ia buscar recursos para Franca. Eu acho que isso é fundamental. Se não vier dinheiro novo, eles ficam aí só fazendo o mesmo do mesmo e não fazem nada. Muito bem, então é por isso que eu particularmente vou dar minha opinião, eu acho que o doutor deveria sair candidato, ser o político de Franca, desculpa, o prefeito de Franca, com toda essa experiência e acessibilidade, né? Ele tem acesso ao que a gente mais precisa, que é estarmos lá em Brasília. Na verdade, eu teria muito prazer nisso, mas nesse momento não acho, a não ser que o universo mostre isso, eu não vou. Eu acho que a minha família, quando eu brinquei, eu vinha sair de casa agora para vir para cá, eu falei assim, não, vou lá, eles vão perguntar se eu sou candidato, vou falar que sou. Aí a minha mulher falou, Deus me livre. Eu imagino como é a companheira e o companheiro de um candidato, né? Movimenta toda uma estrutura familiar, né? Universo, então, universo, nunca te pedi nada, hein? Mas conspire, por favor. Franca está precisando de experiência. Né? E esses jovens são bem-vindos, mas não para uma administração de um município, acredito eu. Eu acho que essa mudança, Franca está num momento complexo de política, na minha opinião. O povo tem que construir isso aí. O Bruxelas que vinha vindo, acho que não é candidato, ele falou que não é, e está lá no governo. Hoje pode ajudar muito se for um partido que trabalhe com esse governo. Não pode radicalizar e ser contra o governo do Estado ou contra o governo federal. Tem que ser a favor de tudo. Acho que isso é besteira. Eu acredito que quando as pessoas já estão bem alocadas, como o Bruxelas, o Cortez, eles devem continuar ali ajudando a cidade e deixar o espaço para outras pessoas. Também precisamos deles nesses cargos, né? Eu sempre tive o sonho de governar Franca, mas eu nunca fiz disso um objetivo final. Então, esse talvez o universo me atende quando eu quero as coisas. Mas como eu nunca fiz, não, você. Porque a minha vocação, e durante muito tempo eu tive muito preocupado com as APAES. Então, as APAES tinham muita da minha atenção. Então, eu sempre dediquei muito, mesmo quando fui deputado, sempre mandei recursos para as APAES todas, tal. Então, foi a época. Cada época é uma época da vida. Perfeitamente. Bom, como a pergunta não, né, a gente tem que fazer, né? Cumprimos nosso papel, como diz o Lineker. Eu acho que, em parte, que se nós ficássemos aqui, poderíamos ainda conversando muito tempo, aprendendo muito. Estou à disposição para vir outras vezes. Pronto, se quiser vir, vem cá. Para mim, é um prazer estar com vocês. Eu estou numa época da minha vida que faço aquilo que me dá prazer. E conversar com vocês foi um prazer. Que delícia. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Será sempre bem-vindo aqui no nosso estúdio. O Dialetor tem a honra de recebê-lo agora com esse quadro Politicou para ouvirmos mais essas questões políticas, conhecermos mais. Acho que, inclusive, a partir do que a gente conversou aqui, vocês podem conversar com outros candidatos e ver aqui como eles veem, como é que eles estão pensando de fazer da vida. Eu
comentei que eu vi em algumas cidades já estão entrevistando mesmo as pessoas e tal. Franca ainda está meio parado nisso aí. Esse movimento a gente abraçou. A gente vai. Vamos lá. Estamos, eu acho que no oitavo convidado, aproximadamente, né? Exato. E queremos, sim, entrevistar os pré-candidatos a prefeito, mas é preciso que sejam pessoas que estejam mesmo dispostas a concorrer à eleição, né? Porque o que nós não precisamos nesse momento em Franca é dar palanque para pessoas que só querem holofotes. Nós precisamos de pessoas bem intencionadas. Convide o Marcos Ferreira, ele está muito interessante. Ele é muito... ele está muito convicto. Ele está com meta de ser prefeito de Franca. Então, eu acredito muito em que tem uma meta determinada. Você determinou a meta, você consegue. Eu não sei a experiência de vocês, mas a minha, toda vez que eu determinei uma meta, eu consegui. Porque, é o segredo do sucesso. Eu acho que é isso. Você tem que determinar a meta. Focar. Segue o caminho. Convida o Marcos aí, ó, no nosso programa para ele vir. Marcos Ferreira já está convidado para vir no Politicou, conversar um pouquinho com a gente, falar da sua visão de Franca, das suas propostas, projetos, do que você vê na política em 2024. O Marcos tem uma característica interessante, ele gosta de abraçar. Então ele vai chegar aqui e vai querer abraçar todo mundo. Mas peraí. Mas o abraço é energia, né? Ele sente isso. Posso te abraçar? Pode, hein, cara. É compartilhando com o universo todas essas energias. E ele acredita muito nisso também. Ele tem essa consciência. Bom, teríamos muito papo, poderíamos falar da economia alternativa que a gente tem, né? Do reciclado, de muitos outros assuntos, mas a gente vai deixar por uma próxima oportunidade, né? Tá bom. E de conhecer um pouco mais o médico, o político e esse companheiro... O filho do Tunique e da Dona Tereza. Pronto, o filho do Tunique e da Dona Tereza, que está aí ativamente ainda em seu consultório, voluntário. E é isso. Então, seja bem-vindo quando quiser. Domingo vou na festa do El. Vai fazer uma festa domingo, me convidou, vou lá. Eu estou participando de tudo, eu gosto de divertir. Perfeitamente. Pessoal, então é isso. Com o Dr. Bialy, a gente encerra então mais esse quadro do Dialetou, em companhia da Marcela, uma expert em política. Hoje o Lineker não pôde comparecer, mas a gente vai dividindo essa cadeira, né? E a gente entrega para você todas essas informações que a gente conseguiu hoje. É isso aí. Temos muito trabalho para frente, muita gente para receber aqui. Temos tempo também, tá? E se você tiver alguma indicação, uma figura política, ou que de alguma maneira se envolveu com a política, ou que está atuando, nos indique. Manda lá pra gente. A gente chama ele para cá e a gente vai conhecer quem é ele. Trazer algumas mulheres. Mulheres também. Precisamos. Falta mulher na política francana. Tem uma moça que... Eu vou ver se ela quer vir aqui. Ela vai ser candidata a vereadora. Ela é muito competente. Poxa, então tá aí a indicação de quem entende, né? É isso mesmo. Muito obrigada pela participação. Obrigada, doutor. Um abraço. Um ótimo fim de semana. E voltamos na próxima semana, Marcela, com mais um convidado? Na próxima semana nós temos mais. Não percam. Comecem a seguir o canal do Dialetou no YouTube. Mande para os seus amigos, mande suas dúvidas, seus comentários, sugestões. Estamos abertos aqui à casa de vocês. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, a gente apresenta sempre um Politicou com mais um convidado. Até a próxima. Tchau, tchau.